Energia para falar sobre assuntos como a MP do setor elétrico, além das perspectivas de enfrentamento do período seco e também da retomada de Angra 3. Eu chamo agora o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Gentil Nogueira, diretamente de Brasília. Seja bem-vindo, ótimo dia a você, Gentil. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e é um prazer imenso poder falar aqui sobre as questões do setor de energia elétrica. Prazer é todo nosso, muito obrigado por esta entrevista. Também participar desta conversa, repórter da nossa parceira, Agência Infra, Marisa Vanzeller. Bom dia, Gabriel. Bom dia, secretário. Obrigada por estar aqui com a gente. Hoje nós vamos falar principalmente sobre a medida provisória que está no Congresso para tratar sobre a reforma do setor elétrico. Bom, queria começar falando com o secretário Gentil Nogueira sobre dois pontos centrais dessa medida provisória, que é, no caso, a abertura do mercado de energia elétrica e o aumento da tarifa social de energia elétrica. Bom, um ponto levantado pelo setor são os prazos curtos que foram colocados ali. Eu queria entender por que o governo teve essa decisão de acelerar essa abertura do mercado e também a expansão da tarifa social, e se vai dar tempo, se existe essa preocupação de que o setor não consiga cumprir esses prazos e o que acontece caso não consiga. Bem, obrigado pela pergunta, Marisa. De fato, são duas políticas públicas muito importantes colocadas nessa medida provisória 1.300, tanto a ampliação da tarifa social para aquelas famílias de baixa renda, que hoje têm um gasto com energia que consome muito significativamente a renda dessas pessoas, como a abertura de mercado, que vai ser uma oportunidade de redução de custos muito relevante para a sociedade brasileira, especialmente quando a pessoa, ela própria, poderá adquirir energia livremente no mercado a preços mais acessíveis do que os hoje praticados pelas distribuidoras de energia. Os prazos que foram ali colocados, eles foram amplamente debatidos com as empresas, com o setor, com todos os envolvidos. Então, são prazos factíveis, são desafiadores, é claro, mas a gente precisava entregar para a população essas duas medidas que são tão importantes o quanto antes. Já estamos nos preparando para adotar as medidas necessárias para a operacionalização dessas duas políticas. Por exemplo, no caso da tarifa social, a ANEEL já colocou na reunião da próxima semana uma avaliação com relação à operacionalização, com relação também à abertura de mercado, em que pese agora haver uma discussão ampla no âmbito do Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados e com o Senado, o Ministério de Minas e Energia já está trabalhando em algumas medidas que visam a operacionalização dessa abertura do mercado dentro dos prazos que foram colocados na medida provisória, a partir de meados de 2026 para uma parcela e a partir de ao final de 2027 para outra. Justamente sobre articulação, Congresso Nacional, possíveis mudanças nessa MP, 600 emendas já foram apresentadas. Esse é o último número que a gente tem aqui compilado, pelo menos um número redondo, secretário. Eu queria entender como é que o governo se prepara para enfrentar esta possível alteração da medida provisória que pode acontecer no Congresso Nacional e em que ponto estaria disposto a ceder para evitar que o projeto seja completamente alterado na Câmara dos Deputados e também no Senado. Então, agora, a partir do momento que a medida provisória foi entregue ao Congresso Nacional, é o Congresso Nacional quem vai ter autonomia total na condução dos trabalhos, na sequência, na avaliação daquilo que será mantido, daquilo que poderá ser alterado, naquilo que haverá algum tipo de modificação. E, assim, nós temos uma relação muito boa e temos conversado muito com os parlamentares que atuam mais diretamente no setor de energia elétrica e estamos avaliando as emendas, ainda não conseguimos compilar todas que foram colocadas, mas a gente tem uma expectativa muito boa de que o projeto seja aprimorado dentro do Congresso Nacional, numa discussão profícua entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, daquelas que nós já pudemos avaliar no Congresso Nacional. Existem assuntos muito importantes que lá estão sendo colocados, existem discussões adicionais ao que foi colocado na medida provisória que são em benefício do setor de energia elétrica. Então, a nossa expectativa é muito boa com relação à condução dos trabalhos. Estamos aguardando agora a definição da presidência da comissão mista que vai ser instalada no Congresso Nacional, do presidente, do relator,
de todos os que participarão dessa comissão, e acho que ao longo dos próximos dias serão muito intensos nos debates com a comissão, com o relator, com o presidente, para que se alcance, com a ajuda do Congresso Nacional e com o protagonismo do Congresso Nacional a partir de agora nesse tema, o texto que traga o melhor interesse público para a população brasileira. Por favor, Marisa, fique à vontade. Secretário, falando das emendas que foram apresentadas no Congresso Nacional, um dos pontos que a gente viu lá foi a tentativa de manter o desconto no uso dos fios de distribuição e de transmissão de energia elétrica para os consumidores das fontes renováveis. A gente sabe que o fim desse desconto foi uma forma que o governo pensou de compensação ali dos custos que a expansão da tarifa social vai causar. Eu queria saber se o Congresso Nacional manter esse desconto, isso pode de alguma forma atrapalhar o equilíbrio da medida que foi proposta ali pelo governo e acabar também pesando e pressionando um pouco a conta de desenvolvimento energético e, consequentemente, a conta de luz? Então, Marisa, a ampliação da tarifa social, do seu alcance e do volume entregue à população, ele tem como contramedida ali a questão do rateio das cotas de Angra 1 e 2. Angra 1 e 2, uma usina extremamente importante para a segurança energética do país. Hoje ela é paga só pelos consumidores cativos, só pelos consumidores atendidos pelas distribuidoras de energia. E também os custos decorrentes daqueles painéis, a micro e mini geração distribuída, ele também só é pago hoje pelos consumidores cativos. Então, existem contramedidas com relação à tarifa social associadas à repartição dos custos de Angra 1 e 2 e também a questão da GD. O fim da isenção, o fim do desconto no consumo para a compra de energia incentivada, ela é uma medida que precisa ser adotada do ponto de vista conceitual para a abertura de mercado. Por quê? Hoje, o Mercado Livre está restrito aos consumidores de maior consumo, né, que estão na grande indústria, o grande comércio, que tem um consumo muito alto. Essa indústria hoje compra uma energia, paga por uma energia mais cara do que o baixa tensão. O baixa tensão, que é o residencial, o pequeno comércio, a pequena indústria, quando ele puder ir para o Mercado Livre, ele vai disputar esse mercado junto com esses consumidores maiores, vai ter um mercado único. Não faz sentido existir dentro dessa mesma entrega de energia alguém que tenha direito a um desconto e outro que não tenha. Então a abertura de mercado, ela faz necessária essa criação de um mercado único. Se não estou falando de um mercado, estaria falando só de uma reserva de mercado para determinados consumidores. A questão que se põe foi dado no passado um subsídio para quem compra essa energia de fontes incentivadas dentro do Mercado Livre. Existe, para que a gente adeque esse mercado, a necessidade de que haja uma transição para que esses subsídios que foram dados. Essa transição foi proposta na medida provisória 1300, ela respeita o contrato, respeita a segurança jurídica, ao acabar ou permitir que esse desconto finde ao final dos contratos de compra e venda de energia já firmados, já registrados, e inclusive dando um prazo até 31 de dezembro de 2025, para quem ainda não tenha não tenha apresentado esses contratos na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica venha apresentar, justamente para a gente garantir que a saída desse desconto aconteça dentro de uma segurança jurídica. É lógico que isso pode levar a discussões dentro do Congresso Nacional com relação à transição. Eu acho que é inviável não ter uma saída para essa questão. A gente precisa que esse mercado seja de fato um mercado. A transição que foi proposta na medida provisória com relação ao fim dos contratos de compra e venda de energia poderia ser substituída por uma outra transição. Isso vai ser dialogicamente conversado dentro do Congresso Nacional, dentro dessa comissão que vai ser instaurada, e se eventualmente houver uma outra solução que atenda aos interesses dos consumidores de energia elétrica, que precisam ver esse mercado eficiente e justo, homogêneo para todos que vão participar,
é lógico que o governo vai estar disposto a conversar e achar uma saída. A questão é, não há como não ter um fim para esses subsídios. E aí essa é uma questão que a gente tem que trabalhar da melhor forma possível, respeitando os contratos, respeitando os empreendedores que fizeram seus projetos e desenvolveram esses projetos contando com esse subsídio, mas de outra forma levando o nosso mercado de energia elétrica para que ele seja mais justo, para que todo mundo possa chegar e comprar energia elétrica de forma igual, para que não haja cercadinhos de que eu compro energia elétrica com um tipo de desconto, você compra energia com outro desconto, porque isso não é um mercado eficiente. Assim que publicada essa medida provisória, secretário, o setor produtivo reagiu imediatamente, falando que o custo da energia para a indústria pode aumentar em cerca de 20%. Essa é a conta do Ministério e qual que é a articulação que vocês promovem em relação, claro, a esse setor produtivo que reclama deste custo que vai ser aumentado em cerca de 20% nas contas do próprio setor. Há conversas ou há propostas para que este impacto seja mitigado e, claro, não tenha efeitos diretos na inflação? Não, de forma alguma, o aumento para a indústria não será de 20%, tá? As medidas que estão ali colocadas na medida provisória, elas ampliam o tarifa social, mas criam mecanismos de redução dos subsídios, especialmente os subsídios que hoje são capturados pelas chamadas fontes incentivadas, né? Que já têm uma capacidade hoje de sobreviver e de continuar crescendo no país sem esses incentivos. Não há um direcionamento específico para a indústria. O que ocorre em alguma medida, e aí vou explicar, é que num determinado momento, ali no ano de 2016, entre 2017, foi feita uma medida provisória, posteriormente convertida em lei, e que algumas indústrias, e aí eu estou falando de algumas indústrias, pagariam 1/3 da conta de desenvolvimento energético, enquanto o resto da população pagaria o restante. Então, assim, foi dado um benefício para a indústria em 2016 com relação ao pagamento da conta de desenvolvimento energético em volume muito inferior os outros consumidores de energia. É bom destacar que isso foi feito para um conjunto de indústrias. Nós temos no Brasil 460 mil unidades consumidoras industriais. Dessas 460 mil unidades consumidoras industriais, mais de 400 mil estão na chamada baixa tensão, conectadas na distribuidora, no sistema de distribuição, que é o que as pessoas conhecem mais efetivamente. Essas 400 mil vão ter redução significativa das suas contas de energia, porque poderão ir para o Mercado Livre comprar mais barato, deixarão de pagar os encargos que nós estamos retirando e conseguirá fazer seus produtos serem entregues de forma mais barata. E competir de forma igual com essas indústrias de mais alta tensão, conectadas na alta tensão, indústrias maiores, grandes corporações, que tiveram esse benefício por um período com relação a um subsídio de pagar menos a conta de desenvolvimento energético do que outras. A questão é, na medida provisória, a gente não acabou com esse benefício de forma imediata. A gente está dando uma porta de saída até o ano de 2038 para que haja uma equalização desse pagamento. De forma que isso, primeiro, nos primeiros 5 anos não haverá modificação alguma, a partir do 5º ano, de 2030 até 2038, uma equalização para que haja um rearranjo, assim como era antes de 2016, no pagamento desse encargo da conta de desenvolvimento energético, para que todos possam pagar essa conta de desenvolvimento energético de forma proporcional e igual ao seu consumo. Por favor, Marisa, fica à vontade. Falando ainda das emendas, um outro ponto que a gente viu que apareceu bastante e que, de certa forma, sinaliza uma expectativa que os agentes do setor elétrico tinham, é que os cortes de geração de energia elétrica, que a gente chama de curtailment no setor,
fossem tratados nessa reforma do setor elétrico. Eu queria entender um pouco por que o governo optou nesse primeiro momento por deixar uma tratativa para esses cortes fora dessa medida provisória e se tem alguma expectativa do que pode vir do Congresso com relação a isso, se vai ser um problema para o governo caso isso seja colocado na medida provisória. Bem, a questão do corte de geração, ela tem acontecido no Brasil com alguma frequência e tem aumentado a intensidade nos últimos anos. É algo que vem acontecendo em outros mercados de energia elétrica, especialmente pelo aumento da geração solar, da geração eólica. É um problema que, inicialmente, tinha-se a visão de que ele poderia ser resolvido de forma infralegal, ou seja, que decretos ou resoluções e portarias pudessem dar um endereçamento para essa questão. Com essa abertura de janela de oportunidade da medida provisória 1.300, muitas emendas foram apresentadas e, pelo que nós já pudemos avaliar, grande parte delas de uma forma até convergente com relação à necessidade de se dar algum endereçamento, seja em base legal, seja em base infralegal, para o tema. O que a gente tem percebido e entende como importante é que nós precisamos manter e continuar desenvolvendo essa matriz limpa, essa matriz renovável, incentivando a geração solar, incentivando a geração eólica, incentivando a geração hidrelétrica, incentivando o potencial que o Brasil tem em fontes renováveis. E, portanto, o corte, ele é um elemento que hoje começa a trazer preocupação do ponto de vista do investimento. Então, é fato que possa haver uma política pública, seja por meio das emendas que estão ali colocadas ou por um outro dispositivo infralegal, que venha trazer pelo menos uma maior previsibilidade com relação ao mercado de energia elétrica, em relação aos cortes que essas usinas estão sofrendo. Então, é um tema que está na agenda do dia do setor elétrico, ele tem que ser enfrentado. O Ministério de Minas e Energia, o governo, tem debatido bastante com o setor produtivo com relação a esse assunto e, eventualmente, ele pode, a depender da condução do Congresso Nacional, sabendo que há um grande número de emendas com relação ao assunto, que esse assunto seja endereçado no âmbito do processo de conversão da medida provisória. E nós daremos todo o apoio possível com relação às informações, com relação ao entendimento técnico do Executivo com relação ao assunto, para que, ao fim, eventualmente, sendo a saída por meio legal, por meio da alteração da medida provisória ao acatar alguma dessas emendas, que a gente saia com uma solução que dê segurança aos investidores, que dê segurança àqueles que produzem energia eólica, energia solar, energia hidrelétrica, energia da biomassa, que eles tenham um conforto de como o Brasil vai atuar estruturalmente nos próximos anos ao enfrentar essa questão dos cortes de geração. Agora, falando em quem produz efetivamente energia elétrica, um dos outros pontos de crítica deste projeto são os limites para a autoprodução e a contribuição para a conta de desenvolvimento energético destes projetos com a autoprodução de energia. Isso poderia afetar principalmente, por exemplo, a política de data centers, que desenhavam projetos levando essa isenção, essa não participação da conta de desenvolvimento energético para a conta final destes projetos. É uma fragilidade identificada na medida provisória, uma possível mudança para esses limites para a contratação de autoprodução é bem-vinda para o projeto ou vocês apontam que é necessário para a estrutura dessa medida provisória, para essa reforma ser efetiva? Por favor. Então, a autoprodução ela é algo que surgiu no Brasil no final da década de 90 e que se mostrou extremamente relevante para ampliação do setor, para a expansão do segmento, principalmente do segmento de geração de energia elétrica no país. E como que ele essa autoprodução? A autoprodução é determinado agente que ele vai fazer um consumo, né? Vai ter uma planta industrial que vai consumir muita energia elétrica, ele se dispõe a investir, por outro lado, também na geração de energia elétrica para fazer frente ao consumo que ele vai ter nessa indústria. É extremamente importante para o desenvolvimento do país esse mecanismo de autoprodução. O que nós colocamos ali na medida provisória e que está totalmente alinhado com a perspectiva dos data centers no Brasil ao longo dos próximos anos e que é uma demanda que vem acontecendo, é que a gente
prossiga nessa lógica de que o data center sendo instalado, e ele é muito intensivo em uso de energia elétrica, em que haja a possibilidade de ele sim fazer a autoprodução, ou seja, ele vai construir o data center, investir no data center, investir numa geração adicional ao que existe no Parque Nacional hoje, para fazer frente àquele consumo elevado que ele tem no data center. A questão que foi ali colocada e objeto de algumas emendas é que nós colocamos algo com relação à utilização de apenas usinas novas, ou seja, o data center é um investimento novo, em consumo novo, um crescimento de consumo no Brasil nos próximos anos, que tem que ser acompanhado por um crescimento de geração associado a esse consumo por meio de um modelo de autoprodução. Então, na nossa análise, isso está bastante alinhado à forma como foi ali colocado, porque a gente está incentivando e incentiva o data center, né? O vice-presidente, inclusive, citou que está em discussão no governo uma política mais geral de incentivo a data center no Brasil, e a medida provisória 1.300, ela se alinha ao deixar claro que é possível, dentro desse regime de autoprodução, que sejam feitos investimentos em geração nova de energia elétrica no país para acompanhar o consumo novo de data center que está sendo desenvolvido e que nós temos visto com muito bons olhos que o Brasil entre cada vez mais nesse setor de data centers no mundo. Marisa, por favor. Secretário, eu acho que já encaminhando para o fim da nossa conversa, eu queria saber o que é inegociável para o governo que seja mantido nessa medida provisória enquanto ela está tramitando no Congresso Nacional. Não diria inegociável, né? O que nós entendemos o Congresso Nacional agora ele vai ser o grande protagonista na condução das próximas discussões, e o Executivo, o Ministério de Minas e Energia e todo o Executivo vai apoiar no sentido de prestar as melhores informações na condução do processo. Eu acho que assim, o que foi colocado na medida provisória como 3 eixos principais da medida, que é a ampliação da tarifa social, a abertura do mercado e a readequação dos subsídios, eles são temas fundamentais que têm que ser enfrentados. Cada um deles pode ser, lógico, ter alguma alteração em algum prazo, em algum volume, algum item específico, a inclusão, a retirada, mas o que nós entendemos como importante para o setor elétrico hoje é a gente trabalhar nesses 3 eixos. O eixo da justiça tarifária, da tarifa social, o eixo da liberdade do consumidor, permitir que cada consumidor possa escolher o seu fornecedor de energia, e o eixo da equalização de benefícios. O detalhe, é lógico que vai ser discutido e nós temos toda a capacidade de chegar num diálogo consistente com a comissão que vai ser formada para chegar no melhor denominador comum. Mas eu acho que a manutenção desses 3 eixos é o mais essencial para o sucesso dessa medida provisória e dessa reforma que nós estamos propondo para o setor. Secretário, eu gostaria de encerrar essa nossa entrevista com, claro, o meu agradecimento. Obrigado pelo tempo cedido a conversar conosco e também com a equipe da Agência Infra. Sempre bem-vindo à nossa programação. Lhe desejo um ótimo dia, uma boa sexta-feira. Tá? Obrigado a todos, eu agradeço a vocês e seguimos à disposição para falar sobre a medida provisória e tudo que for importante para o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. Obrigado. Agradecido. Marisa, também sempre bem-vinda. Muito obrigado por essa participação. Obrigada, Gabriel. Obrigada, secretário. Até a próxima. Agradecido.